Olá, seja bem-vindo a mais um programa Foco nos Concursos, o programa da Igreja Cristã Maranata destinado para aqueles que estão se preparando para provas, exames e concursos públicos, tá? É uma alegria imensa estarmos aqui hoje em mais um programa, mas eu quero te pedir uma ajuda especial. Eu fiquei sabendo que ainda há muitas pessoas que não conhecem o nosso programa, jovens que estão procurando uma orientação em relação à sua vida profissional, irmãos que estão, às vezes, procurando uma mudança também de carreira e podem encontrar no serviço público boas oportunidades. Então, eu vou pedir a sua ajuda. Você que tem nos acompanhado aqui, compartilhe esse programa com irmãos da sua igreja, com pessoas que estão procurando uma direção em sua vida profissional, que eu tenho certeza que os programas que nós já preparamos aqui, com certeza serão de imensa ajuda para aqueles que estão buscando essas informações. E vocês sabem, né, que quando eu estou aqui no estúdio de podcast é porque eu tenho um convidado ou uma convidada especial. E hoje eu quero falar com vocês sobre a carreira de delegado de polícia. Será que é uma carreira interessante, uma carreira desafiadora? Então hoje vocês vão ter informações muito importantes sobre essa carreira. E eu quero agradecer imensamente e apresentar para vocês a nossa irmã Silvana Soeiro. Silvana, seja muito bem-vinda ao programa Foco nos Concursos. Muito obrigada, espero que o nosso bate-papo aqui possa ajudar muitos irmãos, aqueles que almejam carreira pública. Amém. A irmã Silvana Soeiro, ela é delegada de polícia aqui do estado do Espírito Santo. E ela atua hoje num gabinete especializado que atende delegacias especializadas em violência contra a mulher em todo o estado do Espírito Santo. Então, muitas responsabilidades que estão sobre a vida dela. Até vou pedir que os irmãos incluam a lista da irmã Silvana nas suas orações, né, irmã? Porque, além da função de delegada, ainda tem esse trabalho tão importante, né, Silvana? Isso aí, o nosso trabalho hoje é ajudar a minha chefe, doutora Cláudia Dematê, que é chefe da divisão especializada de atendimento à mulher. E o que essa divisão faz? Nós temos delegacia das mulheres em vários locais no estado, né? Desde o sul, o norte do estado, na Grande Vitória nós temos nos 5 municípios. Há uma previsão de aqui em Vila Velha de abrir provavelmente futuramente uma outra delegacia da mulher. Então, assim, essa divisão, ela coordena, né, as delegacias das mulheres. Todo o estado inteiro, resolvendo todos os pepinos que possui, que não são poucos. E aí eu auxilio a minha chefe nesse trabalho. Tá certo. Irmã Silvana, então vamos no começo dessa história, até a senhora chegar nesse trabalho como delegado. O que te motivou a estudar para carreiras policiais e como foi o começo disso tudo? Na verdade, assim, eu vim de uma família da área policial, especificamente da Polícia Civil, mas eu, Silvana, não queria muito. Mas os planos do Senhor são uns e os nossos são outros. Então, eu fazia mais para a magistratura, que era o meu objetivo. Eu era assessora de juiz. Eu assessorava uma juíza por 12 anos, eu trabalhei no Poder Judiciário fazendo isso, que eu gostava muito, inclusive. E eu queria, como eu assessorava um juiz, eu queria trabalhar também nessa área. Mas aí, fazendo um concurso ou outro, eu fiz vários concursos, irmão. Não foi não foi o primeiro. Para delegado, não. Para delegado, realmente, eu não fazia, porque eu falava, eu não queria. Porque, assim, a minha família veio dessa carreira, eu sei como é que era a carreira, assim, eu queria mais a magistratura por um sonho que hoje, se você me perguntar, você quer? Não. Não, mudou. Os planos do Senhor são melhores que os nossos. Amém. Né? Então, assim, hoje eu não gostaria de ir para a magistratura e eu acho que a carreira de delegado é uma carreira muito boa. Coisa boa. Inclusive, assim, por vários aspectos, a gente vai conversar aqui, até mesmo pela mutabilidade que você tem de trabalho. Hoje eu estou aqui, eu posso estar lá e você tem essa mutabilidade. Eu não quero mais fazer isso. Aí você conversa com o chefe consegue te alocar em outro setor e você consegue fazer um trabalho bem legal e que, como testemunho do Senhor, é melhor ainda, porque como você atende a pessoa logo no início, quando ela chega na delegacia. Exato. Então, assim, o seu testemunho, o seu trabalho, que é atender bem. Acho que quando a gente atende bem o primeiro atendimento, você já deixa um testemunho. Nossa, essa servidora é diferente. Diferente. Eles falam, nossa, mas você não é igual aos outros. Olha só. Né? E aí isso é muito bom, porque com o nosso trabalho a gente consegue dar um testemunho de que o Espírito Santo está em nós. Amém. Silvana, no nosso primeiro programa aqui sobre Foco nos Concursos, quando a gente estava explicando até os irmãos o que era o próprio concurso público
E sobre alguma dos benefícios de ser servidor público, a primeira coisa que eu falei, que o maior benefício é servir ao público. Sim. É o maior de todos, né? É claro que tem a questão da carreira, alguns benefícios, mas a função mais importante nossa é servir, É. né? E a senhora, né, que atua nessa área da área policial, trabalha em situações complexas, difíceis, né? Então, esse testemunho é muito A importante. gente fala que tem 2 lugares que não param, um hospital e uma delegacia. Bom, verdade. Eu já trabalhei em plantão, você consegue ver todo mundo dormindo, e eu ia para o hospital para atender vítimas, então, e você consegue perceber que só um hospital e uma delegacia Nunca está. para. E as pessoas chegam até nós precisando não apenas de uma solução do seu problema, o que é o nosso trabalho, Uhum. mas também um alento. Entendi. Porque elas chegam na delegacia, elas não chegam bem na delegacia. chegam Ninguém bem. vai para a delegacia Né? porque tá feliz. feliz. Alguma coisa Alguma não está coisa- legal. Então a gente precisa trazer esperança. Pois E é. às vezes a esperança não está só na lei. A esperança está realmente no servir ao No público. acolhimento. No acolhimento, é em você Uhum. ouvir, em você conversar, em você trazer uma palavra de esperança para aquela pessoa. Olha, a gente vai trabalhar aqui, mas existe também, você olha, fique tranquila, calma. A gente traz aquele alento que é importante e é aquilo que você falou mesmo. Quando a pessoa quer entrar no serviço público, ela precisa ter em mente, você vai ter uma estabilidade. Isso é muito bom, Muito irmão. bom, com certeza. Você saber que todos os dias seu salário vai bater, Uhum. se o governo, né? Porque a gente já teve também governos que isso não aconteceu. Mas graças a Deus nós estamos numa fase muito boa, de Sim. bom tempo aí, que a gente não tem atraso em Atraso. salários. O salário não é compatível, sobretudo aqui no estado do Espírito Santo, as carreiras não estão compatíveis do Com salário. certeza. Não só a minha, mas a do Uhum. senhor também. A gente não tem um salário que deveria ser igual aos outros estados, né? Uhum. De delegado, nós somos o penúltimo pior salário do país. Então, realmente, o salário não é adequado à A carreira. responsabilidade, A né? responsabilidade que você tem. Mas você saber que seu salário bate na conta Ah, sim. é uma satisfação muito boa. E eu gosto, eu sempre quis, eu fiz direito sabendo de uma coisa. Eu fiz a OAB, tenho a minha OAB, meu número está suspenso até hoje. Mas eu sempre quis ser servidora pública. Coisa boa, né? E uma coisa que você destacou, né? Que eu acho interessante também. Às vezes, você não tem ideia de como que vai ser o seu serviço quando você entra, né? Não. Você conhece um pouquinho das carreiras e, às vezes, só quando efetivamente você está lá no dia a dia que você vai ter noção efetivamente. Então, Sim. o que eu queria deixar aqui? A irmã, por exemplo, o objetivo inicial, às vezes, era estudar para magistratura, mas se encontrou na carreira de delegado. E isso pode acontecer também, né, com outras Isso pessoas, pode né? acontecer. Inclusive, eu tenho colegas que passaram para a magistratura, assumiram e depois E pediram exoneração e voltaram. voltaram. Olha só que Porque não se adaptaram. adaptaram. De fato, assim, para quem trabalhou na carreira, quando sai mais por causa do salário. Não sai Pela muito, atividade a propriamente atividade realmente é muito legal de fazer, de trabalhar. Porque, eu tenho operação, você quer ficar na rua? Você pode ficar na rua. Agora, você quer ficar no gabinete? Você também tem um gabinete. Então, tem essa rotatividade que realmente é muito boa. A polícia ainda tem muito a evoluir, como todas as carreiras, porque a Todas. gente tem aquela ilusão, nossa, aquela carreira é melhor. Meu irmão, todas as carreiras vão ter problemas. Todas e todas. Isso é Todos verdade. têm o seu gargalo, umas vão ganhar mais. Eu falo também que o salário, nossa, mas a magistratura ganha mais, mas gasta mais também. Quanto mais você tem, mais você gasta. Então, não é verdade? Com certeza. Inclusive, tem um programa nosso que fala de orçamento aqui na igreja, então tem que ter cuidado com isso, mas isso é verdade. Isso é verdade. Então, assim, você ganha tanto, você vai gastar tanto. Agora, se você ganhar mais, você vai gastar também e vai ficar reclamando do salário, porque acontece, Verdade, né? É certo. verdade. Vale destacar, para quem de repente não conhece, né? Para você ser delegado, obrigatoriamente tem que ter a formação em direito, Isso, né? tem que se bacharel em direito. E hoje, aqui no estado do Espírito Santo, tem que ter 3 anos de atividade jurídica. Isso é lei, vem uma lei que há uns 7 anos se tornou-se lei, então só apenas com 3 anos de atividade jurídica, que antes não era assim. Uhum. E aí, assim, hoje é só ou atividade jurídica, que aí é advogar, ou exercer alguma função que é compatível. Acho que também a atividade policial também conta. Interessante. E faz sentido, né? Porque você vai, como delegado, as responsabilidades
né? São muitas, né? Então, tem um tipo de prática jurídica acho que faz Eu todo acho que sentido. faz sentido e também faz sentido você conhecer quem você vai atender. Então, você Uhum, atende uma vítima que não tem informação nenhuma, mas você vai atender uma advogada. Então, você uhum, também precisa saber das dificuldades das pessoas. A gente, às vezes, encontra dificuldade com alguns servidores que olham o advogado de uma forma diferente. Então, quando uhum, você já é advogado, você sabe que aquela pessoa passou, fica mais fácil de uhum, reconhecer os gargalos. E é importante, sim, porque tudo que se forma hoje, quase 90% do que se faz na atividade policial é o que vai ser condenado. Então, tipo, uhum, eu tenho um procedimento que a gente fala que, para vocês entenderem, acho que processo é melhor, né? uhum. Mas eu vou falar em procedimento e vocês entendem como Que é processo. processo. O procedimento inquisitivo hoje, tudo que se leva para a área judicial, né, que vai para o juiz, normalmente só apenas reproduz. É quase 90% daquilo. Não há novidade Novidade. na área jurídica. Então, realmente, assim, os elementos de provas construídos ali são aquilo que realmente vai. E é legal você é, descobrir, você investigar, tanto para saber que aquela pessoa não cometeu aquilo, Uhum. como também para trazer uma solução e você ir atrás e você fala, não, será que isso é verdade? Você vai no final, ixi, não era que Não era era, aquilo. e aí você realmente é muito bom você construir esse trabalho É investigativo. fazer justiça, né? O objetivo acho que é esse, né? Que se Isso, nosso justiça, né? objetivo nunca é prender alguém, até porque a gente não. Nosso objetivo a gente prende como um. Eu sempre falo isso, que a prisão é apenas um passo de um procedimento inquisitivo, mas o nosso objetivo não é Não é esse. esse. Nosso objetivo é realmente descobrir aquilo que de fato aconteceu. Certo. Irmã Silvana, você lembra um pouco assim, como é que você iria comentar sobre a sua preparação para o concurso? Você tem alguma experiência assim com esse direcionamento que seria bom compartilhar? Como é que foi essa Então, eu preparação? estudava muito. Engane-se a pessoa que quer passar em concurso público que não vai estudar. Ó, eu já falei isso aqui várias vezes no programa. Irmãos, eu trabalhei 8 anos no Manaim, no grupo de louvor, como voluntária. Todo mundo que estava no grupo de louvor nessa época lembra de mim. E vocês podem perguntar, onde estava a Silvana nos intervalos? Ó, Sentada na cadeira lendo no livro. intervalo do Manaim tava estudando. Então, eu servia ao Coisa Senhor, muito eu bom. não deixava de servir ao Senhor de forma alguma. Eu ia madrugada direto, eu buscava o Senhor e o Senhor foi o meu sustento. E eu vou mostrar para vocês na minha fala aqui que vocês vão realmente perceber isso. A palavra do Senhor fala que o cavalo se prepara Para o dia para da a batalha. batalha, mas é do Senhor que vem a Glória a Deus, vitória. Eu aleluia. me preparei, eu fiquei reprovada até na prova oral. Eu já fiquei aprovada em digitação do TRF, eu passei para oficial de justiça, eu passei para muitos concursos que eu não fui chamada. É importante o irmão saber que a gente, quando, não é até passar hoje, Já fala, é muito bom. até ser nomeado e Exatamente. entrar em exercício, irmão. Então, você não para. Vale a pena? Vale a pena. E você vai entender quando você receber o primeiro salário seu, que valeu Tudo tudo a a pena. pena. Cada lágrima derramada. E não pensa, senhor, que não vai se dar lágrima derramada, não, porque vai ser Ah, muito em cima do livro estudando. Tá? E eu deixava de servir o Senhor? Não, não deixei. amém. E eu sei que foi o Senhor que me deu sustento, inclusive de fazer lembrar aquilo que eu precisava de responder. Na prova de delegado que eu fiz, a maioria das pessoas ficaram reprovadas por uma questão, que é o crime, a peça, né? Porque a prova de delegado tem várias etapas. Isso. Na etapa discursiva, você tinha que descobrir o crime que você ia indiciar a pessoa. Indiciar é você dizer que aquela pessoa cometeu aquilo. E aí o crime era o comum hoje é a gente falar de abandono de incapaz. O que é o abandono de incapaz? É quando eu deixo uma criança que por exemplo, eu deixo a criança sozinha, vou dar como exemplo, que eu acho que é mais fácil de vocês entenderem o crime. Eu deixo uma criança em casa sozinha e aquela criança, por acaso, mexe no fogo e Uhum. pega fogo na casa. Então, eu deixei aquela criança abandonada de uma forma que ela entrou numa situação de vulnerabilidade. Então, todas as vezes que tem um crime no nosso Código Penal que pode imputar. Só que a especificidade da minha prova é que não era o abandono do incapaz, era o abandono do recém-nascido. E eu tinha estudado o código inteiro. Uhum.
Eu fiz a minha parte. Fez a sua parte, isso é muito importante. Todo mundo, a maioria dos candidatos, colocou abandono de capaz. Na hora, quando eu li a prova, a gente é mais comum na prática você lidar com abandono de capaz do que abandono de recém-nascido. Abandono de recém-nascido é muito difícil de acontecer. Na minha prática, como delegada, só peguei uma vez. Uhum. E aí, eu estava lá e o Espírito Santo me disse, Amém. Silvana, não é abandono de incapaz. Maravilha. Glória a Deus. Você sabe, o Espírito Santo me disse, você sabe porque você estudou. Amém, amém. Eu não lembrava o artigo, porque é 133, 134, eu não lembrava o artigo, mas eu escrevi tudo voltado para abandono do recém-nascido. Amém. E eu tive a aprovação e vários colegas meus bons, estudiosos, pessoas capazes, ficaram porque não sabiam. Estudaram? Estudaram. E qual foi o seu diferencial? Eu me preparei para a batalha e eu confiei que quem ia me dar a vitória é o Senhor. Glória a Deus. Porque todas as vezes que eu fazia uma prova, eu entregava aquela prova antes de fazer ao Senhor, dizendo, Senhor, se aqui o Senhor quer que eu fique, o Senhor me dará a vitória. Amém, glória a Deus. E eu acho que é importante o irmão saber isso. A gente tem os meios de graça. Amém. Que a gente utiliza no concurso. Jejuns. Eu fiz vários, irmãos. Madrugada, eu era piolho de madrugada, não faltava nenhuma, porque eu queria a minha bênção. Amém. E eu a perseguia. Amém. Mas eu perseguia com o Senhor ao meu lado. Glória a Jesus. Estudava, Amém. final de semana, feriado, Natal, final de ano. Eu, por muito tempo, você pode perguntar ao meu esposo, eu não sabia o que era um feriado. Para mim não fazia diferença. Porque todos os dias eu estudava. Porque é importante você manter essa rotina. Com certeza. Estudar. Eu não vou estudar o Natal inteiro, porque a família está lá, mas você vai estudar uma parte, porque você precisa manter aquilo. E vale a pena? Vale. Amém, amém. Glória a Deus. Vale muito a pena. Amém. Silvana, eu estou assim, muito feliz, assim, né, de conhecer a sua história, né, e ver também que aquilo que nós estamos transmitindo para os irmãos nos programas, é aquilo que é a realidade, né? Hoje a gente vive uma geração de muita pressa, de imediatismo. Aí pode ser uma questão de geração, não vale a gente ficar discutindo aqui, mas hoje tem muita gente que acha que vai passar no concurso imediatamente. Não vai. Né? Pode ser que aconteça, porque existem pessoas que passam. Mas a grande maioria, 99,9%, são pessoas que confiaram no processo. E qual é o processo? É sentar na mesa e estudar. Amém. Isso é verdade. Não existe a varinha mágica, irmão. Não existe varinha mágica. Também, e é importante você estudar, porque na sua prática você vai precisar também de confiar no processo. Uhum. Você não vai ter uma solução numa causa, você não vai descobrir quem é a pessoa, quem não é, o que aconteceu de fato naquela situação com um passe de mágica. Não existe passe de mágica, né? O único que é onipresente, potente, é o Espírito Santo. Mas você é homem, então você precisa confiar no processo. E Deus nos ensina o processo desde a criação, porque Ele foi criando passo a passo, um dia de cada vez, para poder dizer para vocês assim, olha, vocês têm que confiar no processo. É um dia de cada vez. Exato. É um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E esse pouquinho que você faz todo dia é que monta tudo isso, e o Espírito Santo vê. Porque às vezes, o que eu vejo? É que as pessoas, elas falam assim, não, mas eu tenho o Senhor, então eu vou passar, o Senhor vai fazer por mim. Irmão, o Espírito Santo, Ele é uma pessoa justa. Você consegue entender que Deus é justo? Você acha que Deus vai ajudar um ímpio que está estudando ou você? Você acha que Deus vai cometer essa injustiça? Não. Mas se você estudar, o Espírito Santo vai te ajudar. Foi o que aconteceu com você na prova e eu também tenho experiências com isso, né? Porque aqui nós fazemos a nossa parte e o Senhor vem naquilo que às vezes é a nossa limitação, nos ajuda, né? Sim. Mas o Senhor, é igual você falou, nós não temos que deixar de estudar, de fazer o melhor que nós podemos e digamos aqui, né, que o seu melhor pode ser menos ou mais do que de outra pessoa, mas você tem que fazer o seu máximo. Você tem que fazer aquilo que você precisa fazer dentro das suas limitações, porque cada um tem uma limitação. Tem gente que tem mais facilidade de ficar
18 horas estudando. Isso existe, irmão? Existe. Eu já passei por isso. Quando a gente está numa prova oral, você estuda de umas 18 horas por dia. Isso para você é normal. Por que é normal? Porque você já vem de um processo Já de tá no estudo ritmo tão ali. grande que você vai estudando, você nem percebe as horas passar. Nossa, irmão, é possível? E é verdade. Mas não precisa também de tanto. Né? E isso também eu aprendi. Acho que uma das coisas que o Espírito Santo mais me ensinou neste processo é que eu não precisava de estudar tanto, eu só precisava de estudar. Eu não Exato. precisava, porque a Bíblia até fala, né? O enfadar demais de estudo, né? Em Eclesiastes. Então, isso eu demorei a entender, porque eu achava que eu tinha que fazer muito, 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 Uhum. muito, muito. E a gente precisa ter um equilíbrio, né? Um equilíbrio de servir o Senhor, um Uhum. equilíbrio de dar uma atenção para a família, mesmo que seja uma atenção um pouco limitada, porque você precisa de tempo para estudar, Sim. você precisa de equilibrar situações para poder alcançar seu objetivo. Amém, maravilha, muito bom. E esse, se você lembra assim da divulgação do resultado dessa prova, como é que foi? E Olha, depois, né, eu assim, lembro do você tomando resultado, posse. aí depois do resultado, assim, tem um monte de recurso, um monte de ação judicial. Aí, Exatamente. Teve. o que eu lembro? Numa quarta-feira, no dia 8 de junho, o governo. Até isso, irmão, eu vou contar uma experiência para vocês. Aqui é muito importante essa experiência. Nós Fica à estávamos num vontade. governo anterior a esse agora, não vou citar o nome da pessoa, mas é um governo muito bom, só que ele é bem. Ele era mais restrito, assim, ele não nomeava com grande quantidade, né? E eles já tinham falado que não iam me nomear mais, a minha turma não ia ser nomeada. Mas a gente confia no Senhor. Eu estava num grupo de assistência e o Senhor falou no grupo de assistência que eu seria nomeada. Olha só. Irmão, eu estava assistindo o grupo de assistência. No final do culto, aquela reuniãozinha que às vezes o irmão não dá muito valor. Olha só. Aquela reunião que o irmão não dá muito valor, eu fui naquela reunião porque eu era obediente ao Senhor, não Amém. obediente ao homem, obediente ao Senhor. E naquela reunião o Senhor revelou que uma irmã teria acontecido. Eu sabia que era eu. Olha Isso só. foi em março. Em maio, eu fiz eu fiz um propósito com Deus de orar por isso, né? E aí, em maio, eu orei do dia 1º ao dia 30 de maio, eu fiz um propósito, Senhor, mas eu fiz um propósito diferente. Eu não fiz jejum, eu não fiz madrugada, glorifiquei a Deus. Foi 30 dias que eu falei, Senhor, o Senhor mostrou em março que eu seria nomeada. O governo falou que eu não vou ser, né? Mas eu vou glorificar porque a gente glorifica pelaquilo que ainda não a gente não sabe. É igual louvor, lembrei do louvor aqui agora, né? Então, mas eu fiz exatamente isso. Eu glorifiquei do dia 1º, eu tinha um caderninho, eu glorifiquei, eu escrevia no caderno. Olha só. Eu falo, Senhor, glorifica o Senhor. Mas eu não fui glorificar. O hábito de glorificar no dia 1º foi mais difícil, ainda mais que eu estava naquela ansiedade. Mas eu arranjei glorificação a Deus por tudo, pelo alimento, por tudo. E eu glorificava especificamente, Senhor, eu glorifico pela minha nomeação. E no final de maio, especificamente no dia 8 de junho, 8 dias depois desse período que eu fiz de glorificar a Deus, o governo que estava à época me nomeou para o cargo. Foi numa quarta-feira. E assim, a pessoa até falou, Silvana, vem para cá, que o governo vai assinar hoje. Só que assim, eu fiquei assim, será? É melhor ficar quietinho. Não vou falar para minha juíza mais uma vez que eu vou ser nomeada, porque eu já falei tantas vezes para ela. Aconteceu isso comigo também, Silvana. E eu falei assim, ela vai ficar ansiosa, então não vou. Aí quando deu umas 16 horas da tarde, o governo assinou, aí a pessoa ligou para mim, olha, o governo assinou a nossa nomeação. Meu Deus do céu, glória a Deus. Só que eu tive tanta fé de que o Senhor ia me dar bênção, depois desse período de louvor a Deus que eu passei em maio, que eu fiz os exames todinho que eu precisava. Já deixou tudo pronto. Deixei no dia 8, no dia 12 eu consegui tomar posse. O dia 8 foi na quarta, aí 9, 10, aí 11, 10 e 11 foi no final de semana, no dia 12, segunda-feira eu entrei em exercício. Olha, também posso entrar em exercício. Direto, rapidinho. Rapidinho, porque eu tinha todos os documentos. Eu tive muita fé, irmão. Amém. De que eu ia, mas é porque eu sei que o Deus que eu sirvo é um Deus poderoso. Aleluia. Né? Amém. E a gente precisa, sim, fazer a nossa parte, confiar no Senhor. E eu confiei que Deus ia me abrir essa porta. Amém, graças a Deus. Olha só, a gente está chegando ao final do primeiro programa, que nós estamos ainda contando como é que foi a trajetória da irmã Silvana até chegar no cargo de delegado, né? E já fico feliz que muitas experiências marcantes aqui com o Senhor, que o nosso objetivo aqui, além de
falar sobre as carreiras é contar as experiências que o Senhor nos dá, né, nessa trajetória, que não é uma trajetória fácil de estudo e dedicação, né, e talvez você esteja aqui nesse momento de estudos para delegado ou outras carreiras, sofrendo com alguma reprovação, e você passou o que eu passei também, a questão foi aprovado e depois demorou, vários. reprovações que também que ocorreram, eu falo assim, olha, só para auditor fiscal, Silvano, eu fui reprovado mais de 10 vezes, só em concurso de auditor fiscal, entendeu? Até efetivamente ser aprovado. Então, sei realmente como que uma reprovação pode doer, mas continuar, a hora vai chegar, né? Com certeza. Assim, o processo do vale, o processo do estudo é necessário. E a reprovação, você acha que não, mas lá na frente você vai descobrir que ela também foi necessária. E isso é real. Vocês vão descobrir que o Espírito Santo não te deixou você entrar ali por algum motivo. Ele estava te dando livramento. Exato, né? Estava te dando livramento. No próximo bloco a gente conta nessa história. Tá certo? Então, ó, esse foi o nosso programa Foco nos Concursos de hoje, entrevistando a irmã Silvana Soeiro, delegada de Polícia Civil. Mas no próximo programa a gente vai continuar essa história, conhecer um pouco mais do dia a dia dela como delegada, tá certo? Então nos acompanha nos próximos programas e compartilha esse conteúdo com quem está estudando para carreiras, tudo bem? Um forte abraço, até o próximo programa Foco nos Concursos.